Em Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao versículo 10, lemos sobre Nimrod, que foi o primeiro poderoso na terra, um homem que começou a ser poderoso na terra diante do Senhor. Foi ele quem estabeleceu o reino da Babilônia. Mas Nimrod não foi apenas um líder político. Ele também desempenhou o papel de líder religioso, uma espécie de rei sacerdote. A partir dele, originou-se uma linha de reis sacerdotes, que se tornaram cabeças do sistema religioso babilônico. Esta linha continuou até os dias de Belsazar, o rei mencionado em Daniel capítulo 5. A famosa festa de Belsazar, descrita em Daniel capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, não foi apenas uma celebração social. Ela foi, de fato, uma cerimônia religiosa, onde os mistérios babilônicos eram celebrados sob a liderança de Belsazar. Ali, ele mandou trazer os vasos sagrados do templo de Jerusalém, e com eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Essa tentativa de misturar o sagrado com o profano trouxe juízo imediato. Naquela mesma noite, o Império Babilônico caiu. As profecias de Jeremias capítulo 50, versículo 39 e capítulo 51, versículo 62 se cumpriram. Babilônia ficou em ruínas e desabitada. E mesmo que a cidade tenha sido destruída, os conceitos religiosos do sistema babilônico sobreviveram, espalhando-se pelas nações e influenciando outros sistemas religiosos. Com a ascensão de Roma como império dominante, o paganismo originado na Babilônia foi absorvido pelo sistema romano. Um dos títulos adotados pelos imperadores foi o de Pontifex Maximus, o sumo pontífice, ou seja, o supremo líder religioso. Júlio César foi oficialmente reconhecido como Pontifex Maximus no ano 63 a.C. Esse título foi mantido pelos imperadores, inclusive por César Augusto, como vemos em moedas daquela época. Foi somente no ano 376 d.C. que o imperador Graciano, por consciência cristã, recusou esse título. Mas naquele período, o bispo de Roma já havia ganhado grande influência. Assim, no ano 378, o bispo Dámaso foi reconhecido como Pontifex Maximus, assumindo o título que antes era dos imperadores pagãos. Começava assim a fusão entre o cristianismo professante e o paganismo, estabelecendo as bases daquilo que viria a ser conhecido como a Igreja Católica Romana. Na tentativa de justificar essa fusão, buscou-se vincular o bispo de Roma ao apóstolo Pedro, sugerindo que este teria estado em Roma e fundado ali sua sede episcopal. Mas não há evidência bíblica de que Simão Pedro tenha sido bispo em Roma. Curiosamente, a tradição menciona outro Simão, Simão, o mago, mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9, como aquele que praticava feitiçarias em Samaria. Escritos antigos, como os de Justino Mártir e Eusébio, indicam que esse Simão foi a Roma e fundou ali uma forma distorcida de cristianismo. O título de Pedro, que significa abridor, era usado no sistema caldeu para designar aquele que interpretava os mistérios. A palavra hebraica Péter, encontrada em Êxodo capítulo 13, versículo 2, é traduzida como o que abre. Assim, o termo foi associado ao papel religioso de líder dos mistérios. Essa associação foi aproveitada pela tradição romana para identificar Pedro com o intérprete dos mistérios pagãos, criando um elo artificial entre o apóstolo e o sistema papal. A simbologia das chaves, mencionada em Mateus capítulo 16, versículo 19, onde o Senhor Jesus disse a Pedro: "Dar-te-ei as chaves do reino dos céus", foi deturpada. O contexto mostra que esta autoridade era dada não só a Pedro, mas também aos demais apóstolos, conforme João capítulo 20, versículo 23. A chave representa a autoridade da pregação do Evangelho, e não um poder exclusivo sobre o céu. Em Atos capítulo 2, vemos Pedro usando esta chave para abrir a porta do Evangelho aos judeus que vieram de várias partes do mundo daquela época para a festa em Jerusalém.
Atos capítulo 8, Pedro vai a Samaria para confirmar que os cristãos salvos ali também faziam parte deste novo mover de Deus através da igreja. E, em Atos 10, Pedro é chamado a usar novamente esta chave para pregar o evangelho aos gentios quando chega à casa de Cornélio. No paganismo, o deus Janus e o culto a Mitra já usavam chaves como símbolos de autoridade muito antes da era cristã. O uso posterior dessas chaves como símbolo do papado apenas reflete essa mistura de elementos pagãos com o cristianismo professante. A palavra pontífice vem do latim pontifex, significando construtor de pontes. No contexto pagão, era o mediador entre os deuses e os homens. Ao longo dos séculos, esse título foi mantido pelos papas, que continuam a usá-lo até hoje, embora o Novo Testamento jamais o associe ao apóstolo Pedro ou a qualquer outro líder cristão. O uso de vestimentas cerimoniais, como a mitra em forma de cabeça de peixe, associada ao deus Dagom dos filisteus, mencionado em Juízes capítulo 16 e em 1 Samuel capítulo 5, mostra a origem pagã desses ornamentos. A tiara papal, o anel do pescador e até o pálio, paramento usado nos ombros, têm paralelos claros nas práticas religiosas da antiga Babilônia, Pérsia e Roma. Muitos desses objetos são semelhantes àqueles usados por sacerdotes do paganismo, e não pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A veneração de imagens e o costume de beijar estátuas, como a suposta estátua de Pedro em Roma, seguem a mesma linha. Tal prática é condenada nas Escrituras, como em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, e em Oséias, capítulo 13, versículo 2. Além disso, a prática de procissões religiosas carregando imagens tem origem no paganismo babilônico, como atestado por registros históricos antigos. A semelhança entre as procissões papais e as cerimônias pagãs do Egito e da Babilônia é evidente. No passado, reis sacerdotes eram carregados entre multidões e acompanhados por grandes abanadores, prática reproduzida nas solenidades do Vaticano. A Bíblia, em Isaías capítulo 46, versículo 6 ao versículo 7, denuncia a idolatria e a inutilidade desses ídolos carregados nos ombros. Portanto, tudo isso evidencia que o papado não tem raízes no verdadeiro cristianismo ensinado no Novo Testamento. A origem do ofício papal está profundamente ligada à continuidade do sistema babilônico, com suas práticas, símbolos e doutrinas. O Senhor Jesus nunca instituiu o papado, e os apóstolos nunca reivindicaram tal autoridade. A autoridade verdadeira da Igreja está na Palavra de Deus e na liderança do Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5.